E aí galera, beleza com todos vocês? Pois bem, hoje iniciaremos mais um novo assunto na parte de matemática e o assunto se chama justamente razões trigonométricas. Essas razões trigonométricas a gente inicia no nono ano, tá certo? E dá continuidade no ensino médio, na primeira série, na segunda série do ensino médio, vocês vão ver isso. Porém, dentro do ensino médio vocês vão ver, além dessas razões trigonométricas, vocês vão estudar algo a mais, por exemplo, ciclo trigonométrico, relação fundamental da trigonometria, tá certo? E dentre outros assuntos, a questão do seno, cosseno, tangente, o inverso dessas operações, que é o cotangente, cossecante, também tem a secante e assim por diante, tá certo? Vamos estudar a parte de domínio, função, inequação e equação. Tudo isso aí envolvendo a parte de trigonometria, tá certo? Pois bem, ó. Então, essas razões trigonométricas, tudo é baseado no triângulo retângulo, tá certo, pessoal? Todos tipo de razões trigonométricas se baseia justamente dentro do triângulo retângulo. Lembrando o seguinte, além deste assunto que a gente justamente vamos ver agora, a gente vai ver mais dois, que justamente é de suma importância para vocês. E justamente é a lei do seno e também a lei do cosseno, tá certo? Mas, de antemão, vamos começar logo com a parte referente às razões trigonométricas, tá certo? Então aqui a gente tem um triângulo retângulo, tá certo? Esse triângulo retângulo é um triângulo, tá certo? É um triângulo FPQ, tanto faz, tá certo? Ou PQF, a ordem não vai importar. Então é um triângulo FPQ. Então aqui temos um triângulo FPQ, certo? Esse triângulo aqui, justamente, ele é retângulo. Por que, professor, é retângulo? Lembre-se, galera, como eu falei a vocês nas últimas aulas. Triângulo retângulo, você se identifica ele justamente por esse ângulo de 90 graus, tá certo? Claro que tem outros elementos, como a hipotenusa, ângulos agudos, tá certo? E catetos. Porém, o que determina justamente o triângulo retângulo é esse ângulo de 90 graus aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, eu sei que esse triângulo FPQ, ele é retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, aqui justamente o que eu fiz? Eu retirei algumas informações importantes para vocês justamente começarem a se familiarizar com o assunto, ok? Então, ó, aqui eu tenho esse triângulo, tá certo? Mas poderia ter sido um triângulo ABC, BCD e assim por diante. Não importa justamente essas letras aqui, tá certo? O importante é que vocês entendam o conceito dentro do assunto de razões trigonométricas. Então, ó, FQ, pessoal, é esse lado aqui do triângulo. O maior lado do triângulo retângulo a gente chama de hipotenusa. A hipotenusa, pessoal, ele sempre se opõe ao maior ângulo, tá certo? E esse maior ângulo vale de 90 graus. Então esse aqui é o maior lado, está se opondo ao maior ângulo, tá certo? Então não se esqueçam, tá certo? Quanto maior for o lado do triângulo em relação ao ângulo, esse lado aqui a gente chama de hipotenusa, certo? E um detalhe importante também que vocês fiquem bem atentos, é que justamente, quanto maior o lado do triângulo, maior vai ser o ângulo, tá certo? Quanto menor o lado, menor é o ângulo, tá certo? Então, o maior lado desse triângulo a gente chama de hipotenusa, beleza? Então, ó, FQ é hipotenusa, ok. Já FP e PQ, que a gente vai ver aqui, ó, FP, que é esse lado aqui, e PQ, a gente vai chamar de cateto, tá certo? Um a gente vai chamar de cateto oposto e o outro vamos chamar de cateto adjacente. Mas vai depender justamente também, pessoal, dos ângulos. Ó, a gente vai ver aqui, tá certo? Para responder essa parte aqui, vou mostrar a vocês, ó. Cateto oposto, cateto adjacente. Isso aqui é em relação ao ângulo alfa. Mas se for em relação ao ângulo θ, aí já muda, tá certo? A gente vai ver aqui bem direitinho, tá certo? Já os ângulos F e Q, que são esses ângulos aqui, ó, eles são ângulos agudos, tá certo? Como são ângulos agudos, vamos relembrar, tá certo? Ah, professor, não lembro mais o que é ângulo agudo, vamos lá. Ângulo agudo justamente são aqueles ângulos, tá certo? Que justamente tem um ângulo maior que 0 grau, claro, e menor que 90 graus, tá certo? Ele fica entre 0 e 90. Porque não pode ser 0? Porque se ele for um ângulo 0, é chamado de ângulo nulo, então não pode ser. Ah, professor, por que não pode ser 90 graus? Porque se for um ângulo de 90 graus,
é um ângulo perpendicular. Então, nesse caso aí, ele tem que estar compreendido, tá certo? Entre 0 e 90 graus, para justamente ser chamado de ângulo agudo. Então, ó, pessoal, ó, ângulo agudo, tá certo? Porque justamente a soma desses dois ângulos vai dar 90 graus. Pessoal, como é que o senhor sabe que esses ângulos somando vai dar 90 graus? É simples, pessoal. A soma dos ângulos internos de um triângulo, justamente, vamos relembrar, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Tranquilo? Se eu sei que aqui já é 90 graus, a soma desses outros dois ângulos vai ser quanto? 90 graus, tá certo? Então vamos para cá, ó. IP, como disse a vocês, é um ângulo reto. Esse ângulo reto justamente vale 90 graus, tá certo? Tranquilo? Agora, vamos analisar agora isso aqui, ó. Ok? Seno do ângulo, cosseno do ângulo, tangente do ângulo, ok? Professor, o que é o seno de um ângulo? Pessoal, o seno é uma razão entre justamente o cateto oposto do triângulo e a sua hipotenusa. Então, como eu falei a vocês, vai depender do ângulo, ok? Observem aqui, eu vou calcular em relação ao ângulo alfa. Lembrando que esse triângulo aqui tem lados, ó. Esse lado é x, y, z, tá certo? Então, cateto oposto, qual seria o cateto oposto? Pessoal, cateto oposto em relação a esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui a gente chama de ângulo alfa. Então, eu estou vendo a figura dessa forma aqui. Então, o cateto oposto vai se opor aqui, ó. Esse menor ângulo aqui. Então, ele vale y. Então, vou colocar aqui, ó. Cateto oposto vale y. Então, vamos lá, ó. Isso vai ser igual, certo? Vou botar logo aqui. Cateto oposto, ó. Que é y. Tranquilo? E que é a hipotenusa? Como eu falei a vocês, a hipotenusa sempre será o maior lado, pois justamente ele se opõe ao maior ângulo do triângulo. Então, nesse caso aqui, a hipotenusa vale x. Então, eu coloco aqui, ó. X. Tranquilo? Então, esse é o seno do ângulo alfa, certo? E agora vamos analisar o cosseno. Bem, o cosseno do ângulo alfa vai ser justamente a razão entre o cateto adjacente pela sua hipotenusa. O cateto adjacente, pessoal, é isso aqui, ó. É a base do triângulo. Nesse caso aqui, ó. Que é justamente representado por PQ, né? Que justamente tem lado Z. Então, eu sei que o cateto adjacente vale Z. Então, vou colocar aqui, ó. O ângulo Z. Ok? O ângulo Z. Isso é hipotenusa, professor. A hipotenusa não muda, pessoal. A hipotenusa é invariável em relação quando você estiver calculando isso aí, tá certo? Então, a hipotenusa vale x. Então, a gente coloca x. Ok? Tranquilo? Próximo, a tangente do ângulo. Pois bem, a tangente é justamente a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Nesse caso aqui é a tangente alfa. Então o cateto oposto é esse aqui, ó. E o cateto adjacente é esse. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui. Quem seria não? Quem é o cateto oposto? Analisem bem comigo. Que eu já tinha respondido na questão anterior, ó. É o y, tá certo? É representado por y. Então coloca aqui y, ó. Ok? E quem é o cateto adjacente? É representado por Z. Beleza? Então, pessoal, isso aqui a gente respondeu em relação ao ângulo alfa. Agora vamos responder ela justamente em relação ao ângulo θ. Quando eu vou responder em ângulo θ, é como se eu pegasse esse triângulo e virasse ele. Ou propriamente você pode ver esse triângulo nesse sentido aqui, ó. Vendo ele nesse sentido, ó. Certo? Ó. Porque em relação a esse ângulo aqui. Então, o seno do ângulo θ aqui, ó. O seno do ângulo θ, tá certo? Vai ser justamente, ó, cateto oposto, tá certo? Pela hipotenusa. A hipotenusa, como eu disse a vocês, não muda. Mas aqui o cateto oposto aqui não vai ser mais y, vai ser z. Então eu vou colocar, ó, z, tá certo? Sobre a hipotenusa que é x. Como eu disse a vocês, a hipotenusa não muda. Então, beleza.
Vamos agora para o cosseno? Bem, se aqui é o cateto oposto em relação ao ângulo θ, o cateto adjacente vai ser esse aqui, ok? Então, isso vai ser igual. Cateto adjacente é justamente y. Aí a gente coloca aqui, ó, y sobre a hipotenusa aqui é x, ok? E a tangente, professor, do ângulo θ? Mesmo procedimento, porém, ó, cateto oposto é esse aqui, cateto adjacente aqui, ó. Cateto oposto vale z e cateto adjacente que é y. Tranquilo? Então, pessoal, ó, se vocês analisarem bem, quando eu faço isso em relação aos ângulos agudos, né, em relação, observando esses ângulos, observe, ó, seno de alfa, y sobre x, mas quando eu vou calcular o seno de θ, é o contrário, em relação ao cosseno. Seno de alfa, nesse caso aqui, ele vai ser igual ao cosseno de θ, ok? Já o cosseno de θ vai ser igual ao seno de θ, certo? Ó, pode analisar, ó, seno de alfa é igual ao cosseno de θ, olha. Cosseno de alfa é igual ao seno de θ. E a tangente de alfa é só o inverso dela, em relação a tangente de alfa é igual ao inverso da tangente de θ. Isso aqui vocês vão ver lá na frente que existe justamente macetes para você calcular sem precisar justamente afixar só nisso aqui. Por que, professor? Porque o seno ele é um complemento do cosseno. Se você ver lá na frente, tá certo? Se eu pegar o seno e somar com o cosseno, eu vou ter o complemento dele, tá certo? Se eu somar o seno com o cosseno, vocês vão ver, seno de 3 graus com mais o seno de 87 graus. Não, seno de 3 graus com o cosseno de 87 graus, tá certo? Vocês vão ver bem lá na frente como é que calcular isso. Aí mais tem ainda o que a gente chama de relação fundamental de trigonometria, tá certo? Lá na frente vocês vão estudar, tá certo? Que é muito importante também para resolver cálculo, ok? Então, pessoal, por hoje a aula só é isso aqui, tá certo? Tranquilo? Que é justamente os conceitos iniciais das razões trigonométricas, tá certo? Na próxima aula a gente vai dar continuidade em relação a esse assunto, ok? E se der tempo, claro, evidentemente, a gente vai ver outros assuntos em relação à lei do seno e lei do cosseno. Até então, é muito importante para vocês que vão ingressar no ensino médio, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só, tá certo? Qualquer dúvida pode mandar mensagem tanto pelo meu e-mail ou pela minha rede social, via WhatsApp ou propriamente no grupo, tá certo? Então, faça suas atividades direitinho, participe do chat, que isso é de suma importância, tá certo? Fiquem com Deus e até mais. Valeu!